Vamos falar de política na companhia de Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa, além de Sávia Barreto, direto de Brasília. Quero saudar os três. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson e quem está em casa. Elivaldo, boa tarde. É isso, Joelson, Lívia. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Direto de Brasília, Sávia Barreto. Boa tarde, Sávia. Sávia nos ouve? Daqui a pouco a Sávia nos ouve. Ótima tarde. Agora ouço. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, Lívia, nossa audiência. Muito obrigado, Sávia, direto de Brasília. Vamos começar falando a respeito de um trabalho iniciado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que instalou uma comissão de auditoria da votação eletrônica para as eleições de 2024. A instalação aconteceu hoje pela manhã, a comissão já está pronta, preparada. O Bartolomeu Almeida foi lá e traz as informações para nós. Desta terça-feira, dia 6 de agosto, há 2 meses, acontecerão as eleições municipais. E para garantir a integridade das urnas eletrônicas, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí instalou a Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, um passo importante para a transparência do processo eleitoral. Essa comissão, Bartolomeu, é responsável pelo sorteio, na véspera das eleições, de 20 urnas eletrônicas, no primeiro turno, e se houver segundo turno, 6 urnas eletrônicas. Serão 2 etapas. Primeira etapa no local de votação, será uma verificação de autenticidade, de integridade da urna, e depois no Yacht Club passará por um processo de simulação de votação. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, a comissão traz a garantia de uma eleição limpa e segura. Os partidos políticos podem acompanhar o processo, o cidadão eleitor pode comparecer e acompanhar durante todo o dia como é que funciona esse procedimento de auditoria. A comissão, formada por 13 pessoas, incluindo promotores e servidores do tribunal, será presidida pela juíza de direito Elvira Maria Osório Pitombeira. Nós vamos trabalhar para que as urnas mostrar à sociedade que as urnas que foram escolhidas, elas vão refletir a realidade do eleitor. É uma comissão que vai trabalhar, os serviços são complexos, mas nós vamos trabalhar observando todas as formalidades exigidas pela resolução já mencionada. A auditoria do sistema de votação eletrônica existe há 20 anos, mas em 2024 ela vem com uma novidade. É a participação do eleitor para conferir a integridade do voto. Esse ano realmente tem essa novidade que a gente vai, dessas 20 urnas serão sorteadas 2 delas, esse ambiente de auditoria será montado ao lado da sessão eleitoral que foi sorteada. Então nesse processo, essa câmera, esse computador e a urna eletrônica que foi sorteada vão ficar na sala ao lado da sessão eleitoral. Então o eleitor vai votar na sua sessão normalmente, como ele costuma fazer. Terminada essa votação, ele vai ser convidado pela Justiça Eleitoral a participar da auditoria, liberando com a sua digital a votação na auditoria, na urna de auditoria, para que seja realizado o mesmo procedimento que foi feito aqui também no tribunal. A auditoria será realizada no dia da eleição, na hora do voto, para conferir a integridade das urnas. Segundo o Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, a iniciativa garante o voto seguro e transparência ao processo eleitoral. Na véspera da eleição, a comissão se reúne e ela sorteia 20 sessões eleitorais, 20 urnas eletrônicas que estariam prontas para ser utilizadas em qualquer lugar do estado, parte dela da capital e parte dela do interior. Essa urna que é sorteada lá no local onde ela ia funcionar, ela é recolhida para ser trazida para cá e passar por esse procedimento de auditoria. No lugar dela lá é preparada outra urna eletrônica pelo cartório eleitoral e o eleitor vai votar normalmente sem nenhum problema. Mas essa urna que veio para cá, ela vai ser guardada para que o procedimento seja realizado no dia da eleição. Nos últimos tempos, sabe, a gente viu, inclusive aí em Brasília, manifestações de pessoas que não concordavam com o resultado das urnas eletrônicas, o serviço que é feito pela Justiça Eleitoral, que foi injustamente atacado nos últimos tempos aí, o processo que é cercado de, como a gente viu aí, de procedimentos de auditoria, participação das pessoas, transparência para garantir não só a agilidade que as urnas eletrônicas já oferecem, mas também a segurança. É importante cada vez mais esse tipo de manifestação ou de reforço da Justiça Eleitoral em torno da segurança do processo, sabe?
Joelson, eu estou aqui no Palácio do Planalto, eu lembro bem do 8 de janeiro, do pós-8 de janeiro, como tudo isso aqui ficou depredado por aquelas pessoas, vândalos, que estavam questionando o resultado das eleições. O principal argumento era justamente, segundo eles, a falibilidade, ou seja, as falhas nas urnas eletrônicas. Então, a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o TSE aproximam, mostram como é esse processo para a população, passo a passo, é um tijolinho a mais no reforço da democracia brasileira, que é uma democracia tão jovem, tão atacada e que precisa, sim, do reforço das instituições para fazer essa linha, essa ponte de diálogo com a população, para que a população entenda a importância das urnas eletrônicas e, acima de tudo, todo esse processo para que o voto que é depositado em cada urna, ele chegue realmente a ser contabilizado da maneira mais correta e transparente possível. E o resultado são os eleitos no final do pleito, de um pleito que a gente espera que seja um pleito justo e equilibrado. Lívia, a gente costuma fazer até uma fala aqui, eu e o Elivaldo Barbosa, porque a minha primeira votação já foi em urna eletrônica. O Elivaldo ainda votou nas urnas de papel. E a gente foi acompanhando esse processo de evolução. Para vocês mais jovens, que jamais pensaram na possibilidade de votar numa cédula, Lívia, essa agilidade talvez seja uma das maiores conquistas da Justiça Eleitoral, né? E o imediatismo da sociedade como um todo de hoje, inclusive para saber os resultados, acho que nem permitiria isso, né? Quando a gente acompanha, como, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, a gente não entende por que demora tanto para sair aquele resultado. Então, hoje já não se imagina mais uma urna que seja de papel, que seja contada ali manualmente. Então, colocando a urna eletrônica também num patamar diferenciado, é reconhecido mundialmente como um dos sistemas mais seguros. E não é uma questão ideológica ou uma questão de bandeiras políticas, é um fato. É uma postura técnica, é uma postura analítica e que faz com que a gente respeite essa Constituição que é muito nova. Em 1988, aqui, né, a maioria já estava viva, eu não, mas a maioria sim. Então, é uma coisa que deve ser preservada continuamente. Por isso, muitas vezes, as pessoas questionavam a presença ali mais enfática do STF num equilíbrio de poderes, mas foi necessário naquele momento para poder balancear essa questão diplomática do nosso país. Verdade. Agora, nessa primeira cobertura, Elivaldo, quantos dias de apuração? Olha, foi mais de quase 15 dias. Né? 15 dias você já chegou a ver ele? Não é brincadeira, né? E quando eu fui votar a primeira vez, eu fui votar em Palmeirais, fui lá no domingo, Lívia, e passei lá o domingo votando aquela movimentação intensa. Voltei na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quando eu cheguei em Teresina, o resultado ainda não tinha sido computado lá no município. E se você observar, já saindo da cédula de papel, Joelson, a primeira urna eletrônica para a de hoje é uma diferença considerável, né? Houve uma evolução tecnológica significativa. Significa dizer que o processo eleitoral brasileiro, além de seguro, é moderno e é em permanente evolução para garantir a plena isenção, segurança para o eleitor ao declarar o voto em qualquer candidato, ou seja, resguardadas todas as condições para que o eleitor livremente possa lá registrar o voto na urna eletrônica. Tanto é que hoje é um mecanismo usado até mesmo em eleições setorizadas, como clubes sociais, associações de moradores, de sindicatos. Ninguém usa mais cédula de papel, não. É urna eletrônica. Ele sempre oferece isso. Oferece e é bem utilizado.